No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a sua voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essas palavras estão registradas no capítulo 6 do profeta Isaías. Desculpem. O profeta Isaías vivia num período onde a nação de Israel tinha se afastado do Deus Todo-Poderoso e estava passando por vários momentos difíceis. E Isaías teve essa visão da glória de Deus. O que nós aprendemos dentro desse texto é que o homem, na condição de pecador, ele está longe de Deus. E quando este homem, na condição de pecador, ele tem o privilégio de ter um encontro com Deus, ele reconhece o seu estado miserável que se encontra. Isaías, quando teve essa visão da glória de Deus, quando no primeiro versículo ele começa a dizer que ele teve uma visão e ele viu o Senhor nessa visão assentado sobre o trono e havia uma glória indescritível ali, e ele viu algo tremendo, que quando os serafins, que eram os anjos, um ser com 6 asas, que tem um significado muito grande, e eles clamavam, dizendo santo, santo, santo. Por quê? As 3 pessoas da Trindade. O Pai, santo, 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 o Espírito Santo e o Filho Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos 3 nessa unidade sendo um só. Santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que nós servimos, ele é santo. Não existe pecado nele. E quando o homem ele tem esse encontro com Cristo, ele reconhece, ou com Deus, ele reconhece seu estado pecaminoso e a sua atitude é de arrependimento. Ele reconhece
E Isaías, no versículo 5, ele diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estava dizendo o seguinte: não sou digno de ver a glória de Deus, não sou digno de estar na presença de Deus, não sou digno. Quando há um verdadeiro arrependimento, a declaração é esta: você reconhece que é pecador, que você não é digno de estar na presença de Deus, sai a arrogância. Sai a arrogância, sai o egoísmo e entra a humildade. Louvado seja Deus que aconteceu isso com Isaías. Quando o homem reconhece seu pecado, ele está pronto para ser usado por Deus. Quando entra a humildade, ele está pronto para ser usado por Deus. Isaías sentiu um nada aqui. Essa é verdadeiro encontro com Deus. Quando você vê a glória de Deus de verdade, você se coloca no seu lugar e reconhece Deus como grande, como todo-poderoso. Vemos muitos movimentos onde as pessoas dizem que estão vendo a glória de Deus, onde existe muito barulho, muito blá, 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 línguas sendo faladas, pessoas rodando, dançando, pulando, mas não existe transformação de vida. As pessoas continuam no mesmo estado pecaminoso. Aquele que dava calote nos outros continua dando calote. Aquele que vive na prostituição continua na prostituição. Aquele bígamo continua sendo bígamo. O beberrão continua beberrão. O mentiroso continua mentiroso. Que glória que está manifestada aí? Não é a glória de Deus, porque onde tem a glória de Deus, como Isaías viu aqui, a transformação. Você começa a entender o seu estado pecaminoso e se arrepende dos seus atos. E Isaías aqui sentiu isso. Não tem como você não se humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso e receber o toque da mudança. Então, quando Isaías se sentiu um pecador, no versículo 5, quando ele diz isso, essa visão do anjo descendo e vindo, trazendo uma brasa viva do altar, queimando os seus lábios. Fogo de Deus purificador. O fogo que purifica o ouro, que tira a escória da prata. Esse fogo abrasador, fogo do Espírito, quando na verdade vem essa brasa viva do altar, esse fogo purificador, a sua vida é transformada. Os seus lábios, eles são transformados. Você é transformado no teu interior. Você vira uma nova pessoa quando você vê a glória de Deus. Isaías não foi diferente. Depois de Isaías ter visto isso tudo, recebeu o chamado para ser testemunha de Deus. Então, quando você vê a glória de Deus, quando você é queimado pelo fogo de Deus, você começa a dar testemunho maravilhoso do poder de Deus. A sua vida é transformada. Aí você já não vive mais, mas o Senhor começa a viver na tua vida. Você não vive mais segundo os seus pensamentos, segundo as suas vontades, mas segundo a vontade de Deus. Isso é a diferença. Isso é a diferença de quando o homem sente a glória de Deus em sua vida. Quando o homem sente o poder de Deus, na verdade, em sua vida. Porque muita gente tem confundido o poder de Deus. Muita gente tem visto muito movimento, onde há muita dança, muita pulação, língua estranha, coisas esquisitas, gente gritando, saltando e pulando, mas saiu dali, não tem transformação, não tem testemunho, não tem vida com Deus. Isaías, quando foi chamado para ser profeta, ele morreu por uma causa. Ele se dedicou totalmente a esta causa e recebeu grandes coisas do Senhor. Então, para você receber algo de Deus, primeiro ponto, você tem que reconhecer que você
é um pecador e que precisa do poder de Deus, da transformação de Deus. Não adianta falar língua estranha, não adianta dançar, dizer que está dançando no espírito, não adianta aqueles movimentos esquisitos, não adianta nada disso se não houver transformação. Se você não brilhar no mundo, se você não tiver ousadia para dar testemunho do Senhor, não adianta nada daquilo tudo. Se você vê o movimento, e esse movimento não for a glória de Deus, não vai haver transformação. Mas se esse movimento, essa fumaça, que não é a fumaça hoje que estão colocando nos púlpitos quando o louvor vai cantar, não é essa fumaça que está ali não é a fumaça da glória de Deus, é a fumaça feita por um aparelho. Muitas das vezes é isso. O barulho estridente que está vindo das guitarras, o barulho ensurdecedor das baterias, o barulho ensurdecedor do baixo, o barulho, a gritaria. Isso aí não quer dizer que é o poder de Deus. Se não houver transformação, se não houver arrependimento, se não houver testemunha. Podem colocar luzes, podem pintar a parede de preta, podem fazer o que quiserem. Podem fazer o que quiserem, podem sair pulando, dançando, virando cambalhota, mas se quando sair daquele local não for uma testemunha viva de Cristo, não adiantou nada aquilo. Aquilo foi uma fumaça fabricada por um aparelho. Foi apenas emocionalismo, o desejo da carne sendo manifesto, não foi o poder de Deus. É preciso que tenha arrependimento dos seus pecados, é preciso que tenha mudança, é preciso que tenha atitude de mudança, arrependimento. Que o que roubava não rouba mais, o que furtava não furta mais, o que adulterava não adultera mais. É desse jeito, é desse jeito. Há transformação, há mudanças. Isaías sentiu isso na pele e reconheceu o seu pecado. Falou, eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. Mas Deus purificou a sua alma, Deus purificou a sua vida, Deus purificou seus pensamentos. Isaías tomou uma nova atitude. Onde há poder de Deus, há atitude, há mudança de pensamento, há mudança de tudo. Agora, onde não há o poder de Deus, onde há somente manifestações carnais, barulhos que não são barulhos feitos pelo Espírito Santo de Deus, mas coisas inventadas pelos homens, coisas artificiais, não adianta nada. Que Deus te abençoe. Que você tenha um verdadeiro encontro com Deus. Que tua vida seja transformada. Que você seja mudado pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.